Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de famílias de dependente químico e dependente do álcool. Por que nós vamos falar sobre 3 tipos de famílias? Marcos, como que se classifica 3 tipos de família? Bom, essa é uma prática onde a gente começa a entender a família quando passa a tratar a família, né? E a gente faz essas observações. Que tipo de famílias são essas? Como é que ela reage em relação à questão do uso, da pessoa que está usando. Então a gente faz uma classificação para que a gente possa, de certa forma, ajudar essa família a encontrar uma solução para os seus dilemas, né? Então, é claro que quando a gente fala sobre tipos de família, nós estamos nichando essas famílias diretamente naquela que está mais próxima, na pessoa que está mais próxima do dependente, do álcool ou das drogas. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é o irmão. Então a gente classifica essa pessoa que está mais próxima, é aquela que abraça a causa, que está ali próximo, que leva para a internação, que leva para os centros de apoio, que leva para os grupos anônimos, que dá conselho, que abraça, que bate, sei lá. É aquela família. Quando a gente fala isso, a gente analisa essa pessoa como se fosse um núcleo de uma família, né? Para que a gente possa entender e ajudar de forma mais precisa. Bom, a primeira família que a gente vai falar aqui é a família facilitadora. Mas Marco, existe família facilitadora? Sim, existe a família facilitadora. Qual é a família facilitadora? A família facilitadora é aquela gente boa, aquela família que não chama muita atenção do cara, ele tá bebendo demais, olha, eu não quero que você atrapalhe o meu ambiente, eu não quero que você faça vergonha aqui em casa, eu não quero que você cheire na frente dos outros. Ela está sempre preservando a sua própria imagem, né? E não está preocupado com a doença do indivíduo, ela está preocupada com aquilo que as pessoas vão pensar dele ao redor. Então ela não está muito preocupada com a doença. Não que isso não seja uma preocupação, ela tem até a preocupação, só que ela tem muito mais preocupação com o que vão pensar em relação à casa dela, a ela, do que de fato na doença do indivíduo, né? Então um exemplo muito clássico disso é quando vai fazer um churrasco na casa e vai botar lá um cervejal e a pessoa fala assim, olha, aí a família vai falar para o alcoolista, olha, vai vir família aqui em casa hoje, sua tia vem aqui, seu tio vem, não quero ver você fazendo vergonha aqui, pelo amor de Deus, hein? Não vai ficar enchendo a cara aqui e fazendo vergonha aqui em casa, não. Toma uma cervejinha, 2, depois você vai lá na mesinha, lá na minha bolsa lá, pega R$200 e vai beber lá no outro lugar. Vai com seus amigos, faz uma salinha aqui e vai embora. Na verdade, ela está facilitando o uso dele, porque é tudo que ele quer fazer. Porque é tudo que ele quer. A doença está levando ele a usar o álcool. E aí a família acaba facilitando, né? Olha, ou então a família fala assim, olha, para você não ficar em casa bebendo, eu comprei lá uma garrafinha, tá lá, ó, debaixo da cama, da pia lá. Você bebe de vez, é uma dosezinha por dia, para você não ter que ficar fazendo vergonha na rua. É uma forma de facilitar a vida, ou melhor, facilitar a doença do indivíduo. Então essa família, ela tem uma preocupação mínima com a doença e uma preocupação máxima com a sua imagem. Até porque ele já fez muita vergonha, até porque a imagem dessa família já foi muito desgastada ao longo de muito tempo, né? Então a família não quer realmente que essa imagem seja desgastada de alguma forma. E acaba que essa forma de tentar agir desse jeito facilita a doença do alcoolista, né? Essa é uma outra questão. Um outro ponto também muito importante, que é a família facilitadora, é aquela quando o jovem, por exemplo, acontece muito nos casos do uso da maconha, por exemplo, é a mãe que prefere que o filho fume no quarto para não ter que fumar lá fora, para não ter que se envolver com tráfico. Olha só o nível de... Né, isso a gente pode classificar tanto a família facilitadora quanto a próxima família que eu vou falar agora. Mas é a família que fala, olha, vai fumar no seu quarto, tranca lá aquela porcaria e fuma lá, abre a janela para não ficar fedendo essa catinga de maconha dentro das cortinas. Abre a janela para poder arejar isso aí. Então, quer dizer, ela facilita o uso para que ela não sofra as consequências dos olhares, né, das pessoas de fora, enfim. Então ela facilita o uso dessa pessoa para poder manter a sua imagem. Beleza? Bom,
A segunda família é a família codependente. A família codependente já não é uma questão de querer guardar a sua imagem, é muito pelo contrário. Ela já não tem mais a noção do que é a sua imagem. A família codependente é a mãe que se entrega totalmente, é a mãe que nunca fumou, nunca cheirou, nunca bebeu, mas ela sabe quanto custa uma dose, ela sabe quantas doses tem numa garrafa, ela sabe aonde comprar, ela sabe qual é a cerveja que o filho bebe, ela sabe quanto custa uma garrafa de cerveja, ela sabe quanto custa um baseado, ela sabe quanto custa um pino, dependendo do pino, ela sabe qual é o pino, qual é a cocaína melhor que se vende na boca, ela conhece toda a dinâmica do uso. Ela sabe quem ela pode pedir ajuda caso o filho esteja devendo na boca, ela sabe quem é o dono da boca, ela sabe quem é o traficante, ou enfim, ela não dorme à noite, aí o cara vira da madrugada longe de casa, ela fica em casa acordada junto com ele, esperando ele chegar. É uma doença, na verdade a codependência é considerada uma patologia, né? E a mãe, o pai sofrem com essa codependência e acabam entrando nesse universo da drogadição, do filho, da filha, sei lá de quem for, e ela não consegue mais enxergar a realidade. Ela acha que está ajudando ao ponto de, uma hora dessa, ele vai largar pelo sacrifício que ela está fazendo, pelo sacrifício que o pai está fazendo, mas não vai acontecer isso, porque a doença não tem sentimento. Dependência química não tem sentimento, dependência do álcool não tem sentimento. No máximo, um mero remorso, mas isso acaba no outro dia, né? Isso acaba no outro dia no outro copo, isso acaba no outro dia no próximo pino, isso acaba no outro dia no próximo baseado. A dependência da droga, a dependência do álcool, ela não se preocupa com o sentimento, com a lágrima, ela não está preocupada com isso. Não estou falando da pessoa, tá? Eu não estou falando do dependente químico que ele é insensível, não, estou falando da doença. A doença não se preocupa com os sentimentos de quem está sofrendo. Então, a família codependente, ela se entrega a esse universo da drogadição. Teve um caso, vários casos, né? Mas tem relatos, por exemplo, de uma mãe que lá em São Paulo abandonou a sua família toda, os outros filhos, marido, e foi morar debaixo de um viaduto com seu filho que era usuário de crack. Isso é para você ver o nível de codependência. Você vai falar, pô, Marco, mas ela é mãe. Não, eu não estou duvidando disso, né? É o sentimento dela de mãe ali, mas só que é uma mãe que ela vai se matar junto com o filho, né? É compreensível, mas ali com certeza tem a codependência. Ela não consegue enxergar outra realidade sem que ela faça esse sacrifício, né? E quando na verdade existe outras possibilidades de ajuda sem que ela perca os outros familiares. Isso aí é insanidade, né? Insanidade, o que é? É você cometer os mesmos erros achando que o resultado vai ser diferente. Isso são ações insanas, né? Então, normalmente, o codependente, ele tem ações insanas. Ele vai lá e briga com o traficante, ele vai lá e defende o filho, ele defende o filho para a família. A família codependente afasta todo o resto da família de perto da pessoa na qual ela está defendendo, que é o usuário. Ela já não tem mais participação na vida social da sua família, ela não participa mais do Natal, do Ano Novo, porque ela está atrás do filho, ela está atrás do marido, ela está atrás... Então acaba criando uma codependência emocional, uma codependência maternal, uma codependência, enfim, são vários tipos de olhares que você pode colocar diante desse processo de família codependente, né? Tem umas especialistas aí que depois eu vou indicar, que fala muito bem sobre codependência. Então, olha só quantas coisas que são importantes. Então, nós já falamos sobre a família facilitadora e a família codependente, mas tem a família assertiva. Tem as melhores atitudes? Não, talvez não tenha as melhores atitudes para o indivíduo, mas ela consegue se proteger. A família assertiva é aquela que tem um problema na sua casa do álcool ou das drogas, ela sabe que existe esse problema, ela consegue direcionar toda a ajuda possível para esse problema, mas ela se protege. A esposa, um exemplo, se é o filho que está usando, o filho mais velho que está usando, a família assertiva, ela consegue manter ainda o padrão da sua casa, todo mundo almoça junto, todo mundo se respeita, eles saem junto, o marido e a esposa vão passear, vão no cinema, apesar desse embaraço, desse problema da doença dentro da sua própria casa. A família assertiva, ela consegue enxergar
que existe um outro nível de responsabilidade que não é só com a pessoa que está usando. Ou seja, ela consegue dividir essas etapas. Eu preciso ajudar a pessoa que está no uso, mas eu também não posso me perder lá. Eu tenho que manter minha integridade, eu tenho que fazer minha barba, eu tenho que fazer meu cabelo, eu tenho que ir no meu cinema com meu marido, eu tenho que ir almoçar com a minha família, eu tenho que ter meu almoço familiar, apesar de... Então essa é a família assertiva. E a família assertiva, normalmente, é a família que tem mais coerência, por exemplo, na hora de buscar uma ajuda. Por exemplo, eu vou dar aqui, talvez, eu esteja falando para os 3 tipos de família. Talvez eu esteja falando para a família facilitadora, talvez eu esteja falando para a família codependente e eu esteja falando para a família assertiva. Mas isso, essa ajuda, e essas famílias, né, na verdade, elas têm possibilidade de se enxergarem e fazer modificações. Marco, mas é difícil? Olha, não é difícil. Não é difícil. Eu ajudo muitas famílias. Na verdade, família é o caminho principal para você ajudar o indivíduo, é através da família. Não há outro caminho a não ser pela família. Aí quando a pessoa fala assim, não, se ele não quiser, não tem jeito. Não. Essa é uma frase que eu nunca usei e nunca irei usar sobre a questão do dependente do álcool e dependente das drogas. Se você já ouviu essa frase, eu acredito que você já deve ter ouvido várias vezes. Ah, mas se ele não quiser, não tem jeito. Ah, porque se ele não tomar atitude, não vai ter jeito. Porque se ele não der o primeiro passo, não tem jeito. Eu não acredito nisso. Honestamente, eu não acredito. Porque o primeiro passo, quem dá, eu acredito nessa possibilidade. A família tem esse know-how, a família tem essa responsabilidade de fazer ele dar esse primeiro passo. Eu já atendi várias pessoas que não queriam estar lá comigo. Ela foi porque a família obrigou. A família assertiva colocou uma imposição, falou, olha só, aqui em casa é assim, nós vamos fazer o seguinte, tem seus limites, beleza? Você quer continuar no seu uso? Legal, bacana, mas você vai fazer em outro lugar, aqui em casa não dá. Aqui em casa tem uma norma, você tem irmão, você tem sobrinho, você tem uma mãe, então aqui em casa não vai ter jeito. Eu tenho uma proposta para te fazer, eu quero te ajudar. Você está cansado do que está vivendo ou está no auge? Você está cansado de viver o que está vivendo ou você está no auge? Então, se você está cansado, eu vou te dar uma ajuda. Talvez você esteja precisando dessa ajuda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esgotar todas as possibilidades. Se a gente não conseguir resolver esse problema, tudo bem, eu abro mão de você. Aí você faz o que você quiser. Mas eu preciso te dar essa possibilidade de ajuda. Então vamos lá no Marcos lá e eu vou te ajudar. Beleza. Já atendi várias pessoas lá que chegou lá de cara emburrada. Foi ela que deu o primeiro passo? Não, não foi ela que deu o primeiro passo. Quem deu foi a família. E aí quando nós chegamos lá, e aí usando as minhas técnicas de abordagem, técnicas de atendimento, e as coisas acompanharam, começaram a seguir, começaram a desenvolver. E inúmeras pessoas hoje estão bem. Inúmeras pessoas que chegaram até a mim com cara emburrado de que não queria estar lá, não queria nem abrir a boca, nem me cumprimentavam, no início não cumprimentaram. E hoje são meus amigos, estão super bem. Por quê? Porque existem formas. Então por isso que eu não acredito que essa frase assim, olha, se ele não quer, não tem jeito. Se ele não der o primeiro passo, olha, eu não acredito nisso. Até porque se eu disser isso, eu não sou profissional. Se eu disser isso para você, eu não sou profissional, então a responsabilidade é toda dele, e não minha. Eu tenho certeza de que todo mundo que passou por mim tem uma parcela minha de trabalho, do meu profissionalismo, e isso não é soberba, nem arrogância, pelo amor de Deus, é estudo, é técnicas. Ué, é como se você viesse aqui na minha casa, você fosse um pedreiro, e o pedreiro parasse aqui na porta e falasse assim, aí eu falasse para ele, eu quero que você quebre essa casa toda aqui. Aí o pedreiro falou assim, se essa casa não desmoronar sozinha, por ela, eu construo a casa, mas quebrar, ela tem que decidir quebrar, ela tem que se rachar no meio e quebrar, para eu poder fazer uma outra. Eu só trabalho quando ela desmorona. Não, filho, não é assim. Eu sou um profissional que eu faço desmoronar paredes, porque se ele não quer, eu quero muito, e eu vou fazer ele querer, você pode ter certeza que eu tenho técnica para isso. Ah, mas não, Marco, não tem jeito. Tem. Então, se são técnicas de abordagem. Então, não fala para mim que se ele não quiser, não tem jeito.
Tem jeito sim, tem jeito, pode ter certeza que tem. Quando eu ouço alguém falar isso, mas Marcos, se ele não quiser, ele tem que querer muito, né? Olha, sai dessa, isso aí já é papo de derrotado. Eu não acredito nisso. Bom, voltando para as famílias, nós então falamos sobre a família facilitadora, família codependente e família assertiva, tá? São os três tipos de famílias que a gente avalia. Então, pelo perfil da família, você consegue entender o perfil do indivíduo que está usando, do dependente. Pelo perfil da família, você consegue entender o perfil do dependente. Porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra o tempo todo. Entendeu? Bom, eu espero ter esclarecido algumas coisas aqui para você. Se você achou interessante esse tema, comenta aqui, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que é importante entender ter um pouquinho desse conteúdo e siga a gente no Instagram, no Facebook, enfim. Muito obrigado pela tua paciência aí, até a próxima. Um abraço. Tchau.